Boa tarde, gente. Isso é uma aula do segundo ano do ensino médio, falando do Brasil colonial e no período das invasões holandesas ao nordeste deste Brasil, ok? O assunto está no nosso livro do ensino médio, que é este daqui, ó, da página 42 até a página 53, certo? 11 páginas. Aí ele vai falar no século 17 e no século 18 como é que se deu o conflito que vai culminar com as invasões holandesas, o porquê que aconteceram, né, certo? Então, eu vou fazer um apanhado geral, eu vou estar lendo no livro, às vezes eu estou falando sem de memória, né, porque eu conheço muito esse conteúdo. Mas em 1630, a Holanda invadiu Pernambuco e dominou a então capitania de Pernambuco. Por quase 30 anos, Pernambuco e as demais capitanias do Nordeste, tirando a Bahia, pertenceram à Holanda, ok? E a Holanda, ou então outro nome que se dá à Holanda, os Países Baixos. E foi criado um nome para essa colônia holandesa na América, que passou a se chamar de Nova Holanda. A Nova Holanda, cuja capital era em Olinda, né, próxima a Olinda, por ali, se estendia. Deixa eu pegar aqui o mapa. Vamos ver aqui essa folha aqui. Fica ao contrário, mas vamos tentar fazer um esforço aqui, certo? Esta fica ao contrário por conta fica espelhado, não é, por conta do celular. Na verdade seria assim, né? Só que não dá para me mostrar, né? Certo? Então este é o Brasil. Aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas. Esse é o Brasil que pertence à Espanha, certo? Na verdade, a gente está na época da União Ibérica. Tudo isso aqui pertenceria à Espanha. Portugal também pertencia à Espanha. E o Brasil pertenceu à Espanha nessa época da União Ibérica. Mas tinha um acordo entre os grupos hegemônicos nos dois países, e Portugal pôde manter uma certa autonomia, que possibilitou que o Brasil também mantivesse uma certa autonomia em relação ao domínio espanhol. E a Espanha, muito ocupada nas guerras que ela estava travando na Europa, guerra com a França, guerra com a Inglaterra principalmente, certo? Guerras com a Holanda, ela não se preocupou muito com essa região. Por isso que os brasileiros puderam expandir, além do Tratado de Tordesilhas, e tomar isso aqui todo, e aumentar o tamanho do Brasil, que até então o Brasil era só essa parte aqui, certo? Só o litoral. E o Brasil holandês foi essa área aqui, ó, o Nordeste, saindo próximo de Salvador até o Maranhão, certo? Então, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão eram a Nova Holanda, eram dos holandeses. Se o projeto holandês tivesse dado certo, provavelmente hoje nós não seríamos brasileiros. Olha que curioso, a gente seria, não sei o nome, não deu tempo de inventar o nome, certo? E no primeiro momento, quando os holandeses se estabeleceram aqui, eles não perseguiram, eles não atacaram os brasileiros. Eles acenaram com uma conciliação. O governo holandês, na Nova Holanda, do Nordeste, ele se tornou um governo altamente tolerante, enquanto que o governo espanhol e português perseguia os outros credos, perseguia quem era protestante, perseguia os luteranos, né, que a gente chama de protestantes nessa época. Não é o mesmo protestante de hoje. Não são as igrejas neopentecostais. É outra coisa. A igreja luterana é outra coisa, tá bom? É muito mais séria do que as igrejas neopentecostais, muito mais virtuosas. Voltando ao conteúdo, então assim, na Nova Holanda,
abriu-se uma tolerância religiosa muito grande, tolerava-se os neopentecostais, toleravam-se os judeus, tolerava-se as práticas religiosas e espirituais indígenas e o catolicismo, claro. Então, no ambiente da Nova Holanda passou a conviver pessoas de credo católico, de credo protestante e de credo de práticas indígenas. A ideia dos neerlandeses era conviver com tudo isso. E, claro, judeus que estavam sendo perseguidos na Espanha. A Espanha perseguia os judeus ferozmente, expulsando os judeus da Espanha ou de Portugal e convertendo-os à força. Em Portugal eles eram chamados, os judeus convertidos eram chamados de cristãos novos, que são indivíduos que foram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, os cristãos novos da Espanha e de Portugal, e que foram vítimas, perseguidos pela Inquisição, porque muitos deles continuaram praticando o judaísmo às escondidas, ou então tinha a suspeita de fazerem isso, certo? E eram bastante, e foram capturados pela Inquisição. Muitos deles vieram para a Nova Holanda, escapar da perseguição na Espanha e em Portugal, se estabelecer na Nova Holanda. E a Holanda, quando ela se estabeleceu em Pernambuco, ela montou logo um governo bem articulado, e esse governo foi entregue ao conde Maurício de Nassau. Era um erudito, um intelectual, né? Ele organizou uma pequena corte em Olinda. Ele trouxe sábios, ele trouxe artistas, cantores, músicos, né? Ele trouxe pintores que fizeram um levantamento da fauna, da flora, dos costumes indígenas e tudo mais. Foi a primeira assim, bolha de civilização, onde houve um investimento considerável na colônia portuguesa. Até então, Portugal não tinha feito nada parecido com isso, certo? Aí, então, assim, os holandeses dominaram a colônia. Vai voltando ao Império Espanhol. Antes disso, a Espanha ela se tornou um império gigantesco, ok? A Espanha se tornou dona de Portugal quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu aos 24 anos de idade numa guerra contra os mouros, os árabes. Dom Sebastião morre e ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. Então, a coroa portuguesa foi assumida pelo rei da Espanha, que era o primo do rei de Portugal. Então, seu primo era Filipe II da Espanha, e Portugal passou para o controle espanhol, perdeu sua soberania, tornou-se parte do Império Espanhol. E aí, o Brasil também, como sendo de Portugal, e se Portugal era da Espanha, o Brasil era da Espanha, ok? E também as colônias portuguesas da África, a Guiné e Angola, certo? Esses lugares da África que não eram países ainda, claro, eram regiões assim que não tinham adquirido ainda a organização política que a gente possa chamar de um país, passaram a ser também da Espanha, certo? E Portugal tinha colônias na Índia, na China, no Japão. Tudo isso passou para a mão espanhola, certo? Com a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola sob a cabeça de Filipe II, o rei da Espanha. Ok? Então, Portugal, isso foi em 1580, a união das coroas. Portugal vai ficar até 1640. 60 anos. Por 60 anos, Portugal deixou de ser soberano e passou a ser dominado pela Espanha. E o Brasil, como colônia portuguesa, passou a ser dominado pela Espanha, certo? Aí, em 1640, vai haver uma rebelião e um dos nobres da família de Bragança, certo? Dom João IV vai reunir
senhores feudais de várias famílias reais de Portugal e vão fazer uma rebelião, vão conseguir se emancipar novamente e refundar o Estado português. Isso é chamado de restauração. Dom João IV restaura a soberania portuguesa, certo? E nesse meio tempo, antes disso, os brasileiros tinham travado uma guerra feroz aqui no Brasil contra o domínio holandês. Olha que curioso. Não foi Portugal que venceu os holandeses aqui, foram nós brasileiros. Os colonos, né, aí montaram-se exércitos de índios para ajudar os colonos e até exércitos de negros, né? É famoso o exército de Felipe Camarão, o índio, e de Henrique Dias, o negro. Henrique Dias, exércitos de negros que em troca da sua liberdade foram ajudar os exércitos, as milícias, né? Vamos chamar assim, as milícias de brasileiros, tropas, pequenas tropas de brasileiros lutando contra o domínio holandês. E a Holanda os holandeses foram expulsos na famosa Batalha dos Guararapes, na primeira Batalha dos Guararapes e na segunda Batalha dos Guararapes. E o Brasil, o Nordeste, voltou a pertencer a Portugal. Porque o objetivo não era ficar independente, né? Eles não tinham essa maldade, essa esperteza, vamos dizer assim, fica melhor, né? De fazer do Nordeste um país. A ideia era se libertar dos holandeses e voltar ao domínio português. Isso foi feito, ok? Aí deixa eu falar um pouco aqui sobre a morte de Dom Sebastião. Vocês sempre vão ouvir falar disso, porque esse foi um episódio marcante, certo? Portugal foi o primeiro estado moderno a adquirir uma postura ativa, desbravando os oceanos. Portugal conseguiu contornar a África e ocupou essa parte das Américas que é o Brasil, certo? Então, assim, Portugal partiu na frente, se organizou primeiro enquanto nação, enquanto Estado moderno, uma monarquia absoluta. Vamos chamar de monarquia absoluta, assim, só por convenção, porque o termo não é correto, tá bom? Monarquia absoluta. Então, assim, Portugal pertencia a uma família real, uma casa real, que a gente chama, que era a família de Aves, ou Álvares, daí Pedro Álvares Cabral, né? Então, a família de Aves, quando o rei morria, o seu filho mais velho herdava o trono, o filho homem. Aí depois o filho homem morria, o neto assumia o trono, e assim ia sucessivamente, certo? E eles tinham poucos descendentes homens, até que a coroa sobrou para um jovem de 14 anos de idade, Dom Sebastião. Dom é um título, né, de nobreza. Dom Sebastião. Ele herdou a coroa portuguesa, imaturo, uma pessoa sem experiência de vida, uma pessoa imensamente religiosa, né, e sem trato para governar. Ele não tinha como governar. Isso era um dos problemas das monarquias. Às vezes o poder caía nas mãos de uma pessoa inapta, de uma pessoa que não tinha pulso para governar, de um ególatra, de um sociopata, ou de uma pessoa, assim no caso, um garoto de 14 anos. E ele, ao invés de organizar o país, organizar a colônia, né, ele se envolveu numa guerra, numa espécie de cruzada, entre aspas, porque já não era mais no tempo das cruzadas, para resgatar a cidade santa de Jerusalém. A ideia dele era essa, enfrentar os mouros, os inimigos de Cristo. Quem são os inimigos de Cristo? Os judeus e os árabes, certo? E o paganismo aqui na América, aqui no Brasil, certo? Então, o rei, embora
os seus conselheiros o aconselhassem a não fazer isso, o rei embarcou no navio em Portugal e foi lutar pessoalmente, regendo o seu exército. E o seu navio foi bombardeado e ele afundou. Poucas pessoas sobreviveram dos que estavam no navio, né? Tinha vários navios. E nisso o rei morreu, provavelmente morreu afogado, ou se sabe lá como, né? Mas como o corpo dele não foi encontrado, ele nunca foi sepultado. E nós estamos falando de uma época onde as pessoas estavam saindo da Idade Média e era uma sociedade muito espiritual, muito religiosa, muito devota, que acreditava em assombrações, acreditava, assim, tanto Deus, quanto o diabo, quanto os santos, os anjos, eram criaturas presentes no cotidiano da vida desses indivíduos. Então eles passaram a acreditar que o rei Dom Sebastião estaria vivo, certo? E passou a haver uma espécie de culto ao rei. O rei foi santificado, construiu-se imagens, a imagem do rei Dom Sebastião se fundiu à imagem do santo católico, São Sebastião, como se o Dom Sebastião rei fosse o São Sebastião da Igreja Católica. E aí então fazia-se promessa para São Sebastião e para Dom Sebastião, fazia-se devoções, construiu-se igreja, construiu-se culto, construiu-se imagens, certo? Então é isso, a imagem de Dom Sebastião tomado como um santo. Ele acreditava-se, deixa eu ler aqui até uma profecia que fala sobre isso, né? Deixa eu encontro aqui. Tá aqui, né? O reino de 1000 anos, certo? Aí uma profecia portuguesa da época, logo depois, de anos depois da morte de Dom Sebastião. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele agarrou o dragão, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo, para que não seduzisse mais as nações, que os 1000 anos estivessem, até que os 1000 anos estivessem se passado. Eles acreditavam que depois de 1000 anos ele voltará à vida. Aliás, 1000 anos não, depois de passado algum tempo, Dom Sebastião voltaria à vida junto com Jesus. Os dois iriam descer do céu, tangendo um exército de anjos. E São Sebastião, ou Dom Sebastião, junto com Cristo e os anjos, iriam restaurar a soberania do Estado português. Olha só que loucura. Mas isso é uma mentalidade religiosa, né? As pessoas que são muito devotas tendem a se fanatizarem, a acreditar em dogma, acreditar em fantasma, acreditar em superstições, acreditar nesse tipo de coisa, em messias, em salvadores, em pessoas que têm poderes paranormais, poderes messiânicos, capazes de curar doenças, de voltar dos mortos, esse tipo de coisa, né? Então era isso que os portugueses passaram a acreditar. Então isso aí se chama de sebastianismo, a crença na ressurreição de Dom Sebastião. Isso aí vai permear a colonização portuguesa 200 anos depois da morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos. O Antônio Conselheiro vai arregimentar sertanejos no coração da Bahia, do entroncamento de vários estados do Nordeste, que estão acreditando, 200 anos depois da morte de Dom Sebastião, que Dom Sebastião vai descer do céu com um exército de anjos para ajudá-los, certo? Mas voltando lá para o domínio holandês, quando a Holanda se estabelece em Pernambuco, ela vai invadir a colônia africana de Angola, que também pertencia a Portugal. Ela invadiu Pernambuco e tomou o Nordeste para ela. E ela invadiu a Angola, certo? E a Holanda passou a organizar
o plantio de cana-de-açúcar, porque o açúcar era muito caro, certo? Deixa eu tirar essa imagem que está atrás de mim, que ela está estranha, né? Parece uma coisa escura na minha cabeça, fica estranho. Pois é, então a Holanda passou a organizar as fazendas de plantation de cana-de-açúcar, a organizar a plantação de cana-de-açúcar, emprestando dinheiro aos colonos brasileiros para que plantassem açúcar. Mas faltava mão de obra, faltava trabalhador braçal, e os holandeses invadiram Angola para capturar os africanos, para pegá-los e trazer para cá, certo? Então olha, o tráfico negreiro que é atribuído aos portugueses, ele participou desse tráfico negreiro os holandeses, os espanhóis, os ingleses, os franceses e, claro, os portugueses. Durante épocas diferentes, em intensidades variadas também, mas nesse momento que a gente está falando, os holandeses passaram a trazer africanos escravizados para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar do Nordeste. Esse açúcar era produzido nos engenhos com mão de obra escrava africana e era exportado para a Europa, através da Holanda, certo? Então, essa produção vai se intensificar, só que vai haver um problema, certo? Essa produção, o preço do açúcar vai baixar, vai haver um decréscimo do preço do açúcar. Aí, quando vai ter início a restauração portuguesa, que é isso que eu já levantei antes, esse tópico que eu levantei antes, quando os portugueses conseguem a sua independência de volta. Isso é chamado de restauração portuguesa, em 1640, certo? Eu vou ler aqui um pouco. Uma série de acontecimentos iria provocar uma nova reviravolta nas relações entre holandeses, portugueses e espanhóis. A contínua queda do volume de metais extraídos da América Espanhola, desde o início do século XVII e mais pronunciadamente de 1631 a 1640, foi tornando menos interessante para os portugueses sua associação com os espanhóis. A presença holandesa na América e na África abalava os negócios lusitanos, claro, né? A presença dos holandeses aqui, diminuindo seus rendimentos. Por fim, a intensificação das guerras europeias colocava no centro dos conflitos do período ibérico, né? Portugal foi arrastado para as guerras que a Espanha fazia parte, certo? Toda essa situação acarretou o declínio acentuado dos rendimentos da coroa portuguesa, compensada em parte com o aumento da carga tributária para o Filipe II, né? Filipe III, aliás, que recaía sobre setores não aristocráticos, a população mais pobre. A responsabilidade pela crise socioeconômica passou gradativamente a ser atribuída aos espanhóis. É o Portugal querendo restaurar sua soberania, certo? Essa parte aqui eu já expliquei. A insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana é quando os pernambucanos organizam a guerra contra os holandeses para conseguir a independência do Nordeste de novo e ligar o Nordeste a Portugal, certo? A guerra entre... Deixa eu ver aqui, essa parte aqui eu já expliquei. A guerra entre Portugal e Espanha provocou uma nova situação diplomática. Os portugueses, aqui no entanto, na América e na África, luso-brasileiros e holandeses continuaram em luta. Em 1641, Nassau conquistou o Maranhão e Angola. Isso aqui também eu já falei, cara. Já tô repetindo, desculpem aí. Eu achei que eu não segui uma sequência do livro, tô falando de memória, aí acaba que a gente pode acontecer isso, a gente se repetir, né? Certo? Sebastianismo. É isso, cara. Então o domínio holandês se deu desta maneira, ok? Eu vou passar depois algumas questões para vocês.
Quando a Holanda foi expulsa, a capitania de Pernambuco passou a ser dona dessa vasta região aqui, ó. Aqui é a Bahia, isso aqui é o estado do Maranhão. E isso amarelo é o Pernambuco. E o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte eram partes de Pernambuco. Olha só, o Ceará pertenceu a Pernambuco. Era anexado a Pernambuco, era chamado de colônia anexa de Pernambuco, certo? Então é isso, esse foi o Brasil, chamado Brasil holandês, durante um tempo, né? Nesse meio tempo, na Guerra da Restauração, os holandeses foram expulsos do Brasil e a coroa portuguesa recebeu de volta a sua colônia, certo? E o estado de Pernambuco passou a exercer um domínio sobre o Nordeste, sobre o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, tudo isso aí era parte de Pernambuco, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar. Eu acho que só, meninos. É isso aí, então. Valeu.